Olá a todos, eu sou o Enio Miranda e estamos falando com vocês diretamente do estúdio Foresp Experience, aqui na Wine Trade Fair e Cachaça Trade Fair, no Expo Center Norte, em São Paulo. Nós somos a Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo, representamos 504 mil empresas, 1.400.000 empregos diretos e indiretos, e vamos conversar aqui, como todos esses dias, com personalidades, empresários, profissionais e pessoas importantes do nosso setor. Agora a gente vai bater um papo muito interessante com o superintendente de políticas de turismo e gastronomia da Secretaria de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais. Nada melhor do que conversar com mineiros quando a gente fala de gastronomia, não é isso? Estamos na feira de cachaça e ele vai falar também de vinhos. É o Peterson Tonini, nosso convidado especial. Como vai, Peterson? Tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui podendo dividir um pouco com vocês, comentar um pouco sobre a nossa gastronomia, sobre as nossas políticas de turismo e de gastronomia, falar um pouco dos nossos vinhos e das nossas cachaças nesse evento tão importante. Exatamente. Quem diria que Minas Gerais seria um país também, um país, né? Porque é um país forte em vinhos, e além do que já é conhecido pela cachaça, pelos queijos, pelo pão de queijo, pelo cafezinho e tudo mais que você vai nos contar. E não é só isso. Mas essa conversa também tem uma visão, um foco muito bacana, que é entender do Peterson, que está lá hoje à frente das questões das políticas públicas para gastronomia e turismo, um pouco como eles fazem isso em Minas Gerais para a gente se espelhar aqui em São Paulo, na nossa querida Secretaria de Turismo, no Conselho de Turismo do Estado de São Paulo, trazer ideias, fazer um benchmark, né? Fazer uma referência do que está sendo feito lá, porque a gente vê o que está sendo feito lá, aparece no Brasil inteiro e fora do Brasil. E fala um pouco, Peterson, como é que surgiu esse movimento, né, da Frente pela Gastronomia, e isso se transformou em políticas públicas e adotado pelo governo do Estado. Isso está funcionando como? Funciona bem? Traz resultados? Me conta um pouquinho dessa história. Bem, vamos falar um pouquinho da estruturação como um todo, porque quando a gente fala de políticas públicas de turismo e de gastronomia, a gente precisa pensar que a gente tem que trazer para perto do Estado todos os municípios para que a política reverbere efetivamente na ponta lá no final. E talvez uma das partes mais importantes desse processo seja o nosso processo de regionalização do turismo. Perfeito. Que é um projeto, que é um programa do governo federal e que ele emana para os estados, e Minas Gerais trabalha com esse processo de regionalização já há mais de 20 anos. Uhum. Hoje nós temos, dos 853 municípios de Minas Gerais, nós temos 679 municípios que estão regionalizados. Uhum. O que a gente soma aí, soma 48 instâncias de governança regionais, os antigos circuitos turísticos, né? Perfeito. No estado. Perfeito. Então, isso traz capilaridade e traz possibilidade da gente fazer com que a política chegue na ponta para os municípios, porque a política, a estadual, ela só faz sentido quando ela chega na ponta do município. E Claro. a instância é responsável por isso. Claro. Dentro desse processo da regionalização, Minas Gerais tem uma característica muito peculiar e é o único estado no Brasil que trabalha com uma forma de fazer transferência de recurso para os municípios que estão regionalizados através da nossa política do ICMS. Ok. Então, nós temos dentro da política do ICMS, até 2023, nós tínhamos 0,1% daquela parte do ICMS que é criterizado, né, que é distribuído para ICMS turístico. ICMS turístico, interessante. Turístico. Tá. Então, esse montante, para você ter uma ideia, em 2023, nós fizemos uma distribuição de aproximadamente 16 ou 17, coisa de 17 milhões, vou arredondar para mais, 17 milhões de reais Tá. para os municípios regionalizados, que na época eram 617, alguma coisa assim. Perfeito. Em 2023, um trabalho feito a várias mãos, governo do Estado, sociedade civil organizada, o Conselho Estadual de Turismo, as federações de hotéis, o Sindicato de Bares e Restaurantes, todo o trade turístico se envolveu nesse processo de levar para a Assembleia uma solicitação de aumento desse valor de 0,1 para 0,5.
E isso aconteceu, foi em 2023 que essa legislação foi aprovada na Assembleia Legislativa. E aí o impacto disso foi absurdo. Você tem uma ideia, a gente saiu de 0,1 para 0,5. 5 vezes mais o ICMS turístico o ICMS mineiro. Turístico. Então, o ano passado, 2024, nós distribuímos 87 milhões de reais para 589 municípios. Isso através de projetos ou através de distribuição direta Estado, Prefeitura ou através de emendas? Não, Estado, Prefeitura. Estado, Prefeitura, em via cima... ICMS. Via ICMS, em cima de projetos. Não, em cima de projetos não, isso vai direto para a Prefeitura. O que acontece é uma distribuição igualitária entre todos os municípios? Não, a gente tem a Lei Robin Hood, e a Lei Robin Hood ela tem a determinação do ICMS turístico, que passou para 0,5, aí aumentou o montante, e essa distribuição ela é feita para os municípios que estão na política do ICMS. Para ele ser um município que está na política do ICMS, o primeiro pré-requisito para isso é que ele esteja regionalizado. Então, é uma política que incentiva o adentramento dos municípios em outra política, que é a política da regionalização de turismo, que é a base do turismo. Então, o município, para ele receber o ICMS, um dos parâmetros pré-requisitos, aí ele está regionalizado. E tem que ter o Conselho Municipal de Turismo. Tem que ter Conselho Municipal de Turismo, tem que ter Fundo Municipal de Turismo. Municipal, tem que ter reuniões frequentes. Então tem uma série de pré-requisitos. Então ele encaixou ali, então ele faz a solicitação para entrar ou para revalidar. Revalidar, né? Isso. E aí, quando ele recebe o quê? Então, por exemplo, em 2023, nós fizemos a análise dos municípios que fizeram entrega de documentação referente ao ano de 2022. Esse município, ele estando habilitado, ele recebeu em 2024. Entendi. Então, você analisa a documentação no ano 2025. Nós estamos começando agora. Vou analisar 25, referente a 24, paga em 26. Esse ano ele está recebendo o que foi de 24 avaliado em 24, exato, referente a 23. Então, é esse ciclo de pagamento. Então, essa é uma das maiores diferenças que eu acho que é talvez a mais gritante que a gente tenha, porque a gente tem esse recurso que chega lá no município. Esse recurso ele não é carimbado. Dentro dessa distribuição do ICMS, a gente prevê, por exemplo, que o município invista no turismo. Então, quando ele investe no turismo, ele é mais bem pontuado. Sendo mais bem pontuado, ele recebe mais recursos. Então, ele não é distribuído de forma igualitária, mas ele leva em consideração uma série de quesitos que faz com que os municípios que, por exemplo, têm menor população consigam acessar mais recursos. Então, é uma distribuição, por isso a lei chama Lei Robin Hood, né? Então, ela distribui de quem tem mais para quem tem menos. E essa é a política que é grande responsável pela nossa capacidade de estruturar um Estado, como você mesmo disse, que na verdade é quase um país. Exatamente. Nós temos 853 municípios. Isso. Hoje nós temos quase 80%, talvez um pouco mais de 80% dos municípios regionalizados já. E o que aconteceu com esse processo de aumento da alíquota do ICMS, que gerou, aumentou em 5 vezes o recurso, é que houve uma corrida dos municípios que não estavam regionalizados para se regionalizarem e aí poderem, a partir daí, pleitear o recurso do ICMS, que é um recurso considerável. Muitas vezes, o recurso que o ICMS destina para o município, ele é maior do que o recurso que a pasta municipal tem ao longo do ano longo do ano inteiro. E isso é muito interessante. Primeiro, a questão do ICMS turístico, quer dizer, é fantástica essa solução, né, para poder colocar recursos, porque precisa dos recursos para o desenvolvimento do turismo. Mas eu queria entrar também no assunto da questão da gastronomia, não é? A gente sabe que no Brasil a gente tem alguns países que são simbólicos para a gastronomia. Minas Gerais, sem dúvida, é um deles, né, dos 2 ou 3 principais estados na marca da gastronomia. Sim. E uma política pública efetiva, eficiente para a gastronomia, a gente que acompanha o mercado de gastronomia, os eventos, as feiras, a gente sabe que Minas Gerais, como aqui, por exemplo, nessa feira, é um espaço, um stand de Minas Gerais enorme para falar de vinhos e cachaças, né? Essa questão da política pública para a gastronomia.
Como nasceu isso? E isso é algo que vocês já sentem? Há quanto tempo tem essa política para a gastronomia? Essa política para a gastronomia, efetivamente, com uma superintendência designada para ela, é recente. É recente. É recente. Tá. No entanto, esse movimento da gastronomia em Minas Gerais já vem acontecendo há muito tempo. Tá. Através da sociedade organizada. Da sociedade organizada. Então, nós temos a Frente da Gastronomia Mineira, nós temos a Associação de Bares e Restaurantes, que é a Brasel, de Minas Gerais. A gente tem vários... Sim, tem os sindicatos, federação, claro. Então, esse movimento, ele culminou, talvez... que eu acho que é um dos movimentos mais importantes da sociedade, com a Frente da Gastronomia Mineira. Com a Frente da Gastronomia Mineira. Que comemorou 10 anos Movimento de chefes de cozinha. Movimento de chefes de cozinha. Esse movimento é um movimento que não tem representação jurídica. Perfeito. Na verdade, é um coletivo de pessoas que se dedicam àquilo ali para garantir a manutenção da nossa cultura, da nossa história, da nossa origem, da nossa cozinha. E em 2019, quando o secretário Leônidas Oliveira assume a pasta da Secretaria de Cultura e Turismo, ele traz um trabalho muito importante, que aí eu acho que esse é o trabalho que fez com que a nossa gastronomia, que já sempre foi uma gastronomia muito pujante, uma gastronomia muito do fundo do quintal, e uma gastronomia de muita personalidade, ele traz um trabalho que ele começa falando sobre a mineridade. Isso. E aí, quando ele começa a falar da mineridade, ele começa a falar do orgulho de dizer quem nós somos, o que temos e de onde viemos. Claro. E isso muda o cenário de Minas Gerais como um todo, que é o sotaque, que era o sotaque do mineirinho, que era o aiçô, que era o cafezinho, o popopó, né? A forma de falar cortando. Ele traz, de certa forma, ele começa a dizer que isso é legal, que isso traz orgulho para isso. Traz orgulho. Claro, é a identidade cultural, fundamental. Ele gosta muito de falar, ele traz a sensação de pertencimento. Perfeito. E aí, eu acho que, a gente percebe que essa sensação, esse pertencimento que a população começa a se apropriar da sua cozinha, da sua cultura, do seu sotaque, da forma de receber, né? A hospitalidade mineira está aí toda hora, o Booking está falando sobre isso, a forma de receber do mineiro. E eu acho que a nossa forma de receber tem muito a ver com a nossa cozinha. Sem dúvida. Porque a gente que é mineiro, a gente cresce em volta de um fogão a lenha, a gente cresce em volta de uma mesa, a gente cresce comendo coisas maravilosas feitas por nossos avós, por nossos tios, por nossos pais. E até então a gente não tinha olhado para isso dessa forma. Então isso traz a sensação de pertencimento, e esse pertencimento, quando a população se apropria disso e diz que o meu pão de queijo, o meu feijão tropeiro, os meus produtos de quitanda, o nosso café, isso tudo faz com que a cozinha começa a tomar uma projeção gigantesca. Haja visto a gente falar o seguinte: se você pensar 15 anos atrás, nós não tínhamos restaurantes de alta gastronomia em Minas Gerais, em Belo Horizonte, que sai em Minas Gerais, Belo Horizonte. Vou falar Belo Horizonte, porque aí, dali a gente pode fazer um retrato do todo, né? Principalmente quando a gente fala de alta gastronomia. 15 anos atrás, nós não teríamos restaurantes de alta gastronomia como nós temos hoje. E nós temos algumas pessoas que foram fundamentais para esse processo. Saudosa Dona Lucinha. Dona Lucinha, a Dona Nelson Trombino, lá do Chapuri, a Dona Lucinha, do restaurante Dona Lucinha. O Ivo Faria, que apesar de ter o Vecchio Sonho, que era um restaurante italiano, ele sempre que ele podia, ele brincava ali com a inserção da taioba, da couve, nos pratos que ele trabalhava. E sempre que ele dava aula, que não estava no restaurante, ele sempre falava da cozinha mineira. E ele foi um dos chefes que primeiro galgou lá fora, trabalhou lá fora, e levou um pouco dessa mineiridade, e ele traz uma técnica apurada para dentro da nossa cozinha, que é uma cozinha originária, uma cozinha ancestral, uma cozinha de negros, índios e portugueses, na nossa base. Ele traz para dentro dessa cozinha uma técnica refinada, uma técnica, várias técnicas, e isso tudo
acaba culminando num movimento em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e aí começam a surgir chefes, Léo Paixão, Felipe Sim. Ramé, Henrique Gilberto, Sim. mais recentemente o Caio Soter, a Bruna Martins, agora a gente está aí com a chefe Maria Clara Magalhães, a Carolina Fadel, o Flávio Chapuri, que aí eu vou voltar lá atrás, que o Flávio ele dá continuidade à cozinha da Dona Nelsa, isso, e na Dona Lucinha também tem continuidade com a Elzinha. Isso. Né? Então, esse processo é um processo muito novo, perfeito, mas que tem trazido resultados assim, que são resultados que a gente olha para ele e fala assim, pô, se você pensar que o restaurante 31 abriu em Belo Horizonte em dezembro, e este mês ele saiu entre os 100 melhores restaurantes, ele está entre os 100 melhores restaurantes da lista do mundo, do 50 Best. Ele está lá. Restaurant Magazine. Restaurante que abriu em dezembro. Em dezembro. E aí a gente tem a Cozinha Tupis, que é do Henrique Gilberto, no Mercado Novo. Não sei se você conhece o Mercado Novo. Não. Mas o Mercado Novo é um lugar muito pitoresco. A gente chama de Mercado Novo, mas ele é mais antigo do que o Mercado Central. Mas ele tem um chão de cimento. É um lugar que você vai entrar e vai falar assim, não, aqui não tem um restaurante que está na lista dos 100 mas melhores. É lá que você encontra a tipicidade e a qualidade da raiz. E esse processo, o que permitiu que a evolução da técnica gastronômica aplicada à cozinha mineira fosse no sentido de preservação de cultura, ou seja, isso não mudou a cultura, foi justamente a base forte cultural, a identidade cultural trazida e embalada de uma maneira que todos a reconhecessem, né? Porque você consegue evoluir a cozinha preservando a cultura. Nesse processo, eu estou lembrando aqui da Márcia Martini, a gente conversou um pouco antes, um abraço para a Márcia, grande amiga da Academia Brasileira, estruturando lá a Academia Mineira de Gastronomia, mas a visão política de olhar para isso, entender isso e transformar em política pública, porque aí você começa também a dar condições de fomento de negócio e fomento da economia. Qual o resultado disso hoje? Porque o processo vem de 10 anos ou mais de 10 anos, né? O processo, digamos, da embalagem da cultura mineira. Sim. Em 19, isso entra para a secretaria, começa esse processo. Hoje você é à frente da Superintendência de Políticas. Que resultado tem isso hoje na prática, na economia do Estado? Não digo tanto em números, se você tiver números, ok, mas mais no sentido de reconhecer. Porque a gente vê a marca mineira da gastronomia hoje fora de Minas Gerais o tempo todo. Né? Que resultado tem isso? Como é esse resultado? Então, esse é um par e passo, né? Uma coisa vai puxando a outra, e esse processo, por exemplo, da cozinha mineira dentro dos nossos estandes, que aí eu acho que é um trabalho que a gente começou em 2000, o secretário começa em 2019, mas ele ganha muito corpo em final de 22 e 23. Ok. 2024 a gente lança o Ano da Cozinha Mineira. Ok. E durante todo o ano de 2024, nós participamos de 21 feiras, 15 nacionais, 6 internacionais. 6 internacionais onde? Nós tivemos na BTL Lisboa. Nós tivemos na Argentina. Nós tivemos na Fitur, em Madrid, Alemanha. Tivemos na Fitur. Tá. Tivemos Estados Unidos. Tá. Não vou lembrar todas, não. Perfeito, mas em todas elas, a cozinha é o centro do nosso stand. Mas com um espaço do Estado de Minas. Igual você falou do stand aqui. Perfeito. O stand ele é construído a partir da cozinha. É um stand fenomenal. É um stand grande, fenomenal, moderno, bacana. Como a casa de todo mineiro, Perfeito. A gente pensa ela a partir da cozinha, porque é o lugar que a gente passa o maior tempo. Mas essa é uma questão, quer dizer, além de você alavancar a economia da gastronomia, você alavanca a economia do turismo e, através da gastronomia, outras economias. Porque eu tenho certeza que você vai participar, empresas ou o Estado, em feiras de minério, ou feiras de siderurgia, ou feiras de automóveis, ou enfim, onde o Estado tiver economia, a gastronomia vai como base para sustentar a cultura e a identidade da marca, não é isso? Exatamente. A gente
em 2024, então nós tivemos essas 21 feiras, todas elas nós tínhamos a cozinha como centro. Certo. E a gente sempre levou chefes renomados, mas nós levamos também quitandeiras do norte de Minas, quitandeiras de Paracatu, nós levamos produtos de todo o interior de Minas, nós levamos queijo das 10 micro-regiões produtoras do QMA, que é o Queijo Minas Artesanal, que em 4 de dezembro nós fechamos o ano da gastronomia mineira com chave de ouro, quando houve o anúncio pela Unesco do registro do modo de fazer o queijo Minas artesanal olha como patrimônio, imaterial da humanidade. Vamos dizer assim, né? Se a gente pudesse resumir todo esse trabalho em um único ponto para a gente poder falar um pouquinho da economia, vamos pegar o queijo, o tombamento não, né? Tombamento é o material, né? O registro do modo de fazer o queijo, vamos pegar ele e pensar no reflexo que ele já está fazendo. Trazendo. Nós estamos falando que isso aconteceu dia 4 de dezembro. De 2024 agora. Tá. Tem algumas nuances que são bem interessantes. Primeiro, para quem vê depois, nós estamos aqui em maio de 2025. Maio né? de 2025, isso. Nós estamos falando de 6 meses depois, né? Então, nós temos, primeiro, uma peculiaridade nesse registro, que de todos os alimentos que são registrados pela Unesco como patrimônio, são 7, se eu não me engano, o único que eu consigo me lembrar é o ceviche, que está aqui no peruano, mas o único que leva o nome do estado de origem é o nosso. E o patrimônio, ele não é do estado de Minas. O patrimônio, o registro, a Unesco dá o registro para o país. Para o país. Então, o Brasil tem o modo de fazer o queijo Minas artesanal como patrimônio material da Unesco. Claro. E ele faz referência ao estado. Reflexos disso: a Serra da Canastra, a Mantiqueira, o Cerro, entre Serras da Piedade e Caraça, Salitre, que são 5 das 10 regiões. O registro ele é para o queijo Minas padrão ou ele abrange esses diferentes queijos? Não, ele é para o queijo Minas artesanal. O queijo Minas padrão não entra nesse registro. Não entra nesse registro, ok. O queijo Minas padrão, para ele ser considerado... desculpa, você falou queijo Minas padrão. O queijo Minas artesanal, para ele ser considerado queijo Minas artesanal, ele tem que ser feito com o leite da própria fazenda. Ok. Essa fazenda não pode receber leite de outros produtores. Perfeito. Ele tem que, obrigatoriamente, usar o pingo como um dos ingredientes, que é leite, pingo, que é o fermento, e sal. Esses são os ingredientes do queijo. Ok. Então, ele tem que cumprir alguns quesitos para ele ser queijo Minas artesanal. Ok. Isso é uma política também que faz com que o queijo Minas artesanal não consiga ser produzido por uma indústria. Claro. Aí o que eu faço? Eu levo, eu dou holofote, valorizo e trago para o protagonismo o pequeno produtor. E aí você pode ter as variações do queijo em cima desse modus básico, estruturante. Mas aí você pode ter ele mais maturado, menos maturado. Menos, com casca florida. Agora está saindo a regulamentação da casca florida, que a gente não tinha essa regulamentação. Posso ter um casca florida, posso ter um queijo que ele foi maturado de acordo com a regionalização, com quem for o produtor. O importante é que a base dele seja o QMA. essa daí. Aí ele é um QMA, dali existem variações inúmeras. Perfeito. Né? Talvez a gente tenha uma variedade de queijos tão grande ou maior do que a França. Isso mais uma vez mostra a importância de uma política forte para indicação geográfica de origem no país inteiro. No país inteiro, a importância disso. Esse modelo, esse exemplo de Minas é muito interessante. Mas aí entrando nas regiões, né, a gente hoje, e eu estava aqui no stand de vocês vendo ali, provei vinho mineiro da Serra da Mantiqueira, que foi o que eu provei, mas deve ter em outros locais, tem hoje vinhos, azeites, etc. Essa nova produção, ela vem com incentivo, com estímulo também público de alguma maneira, quer dizer,
Como funciona isso? Porque, claro, a gente sabe que aqui no estado de São Paulo, no estado de Minas, a Serra da Mantiqueira é um local riquíssimo, primeiro pelo café e agora pelo vinho, pelo azeite e outros produtos, a dupla poda, etc, etc. Que a gente vai num estande de Minas Gerais esperando tomar cachaça, você tem a cachaça maravilhosa, mas você tem agora o vinho. Isso. Esse crescimento, ele está sendo também embalado, impulsionado por essa política? Essa é a primeira vez que nós participamos de uma feira onde o produto principal não é exatamente o turismo. Perfeito. O produto principal é o vinho, e a cachaça. No entanto, boa parte dos produtores que aqui estão conosco tem em suas propriedades a visitação guiada, a produção de blends. Para cada pessoa, você chega lá e faz o seu próprio blend. Perfeito. De cachaça, por exemplo. Você tem a Casa Geraldo, por exemplo, que tem uma visitação. A Casa Geraldo hoje recebe 3.500 visitantes por semana. Certo. Então você tem por vários... Semana. Por semana. Então nós estamos falando de 14 mil visitantes por mês. Só em um único Só em um único. A Casa Geraldo hoje talvez seja a mais estruturada ali da região de Poços, né? Que a gente tem Stella Valentino, tem Casa Geraldo, tem a Beloto, que estão produzindo lá. Mas a gente também tem vinhos sendo produzidos em Ouro Preto. A gente tem vinho sendo produzido em Grão-Mogol, que é depois de Montes Claros. Nas Gerais. Nas Gerais. Nós temos vinhos produzidos no sul de Minas, assim, em vários pontos. Então, Santa Rita, Sapucaí, a gente tem Três Pontas. Então, o que está acontecendo é que, e junto com o vinho está vindo o azeite, né? Você já falou disso, junto com o vinho está vindo o azeite, está premiado lá fora, premiadíssimo. Então, o que acontece? Qual tipo de política nós temos para isso? São políticas da Secretaria, por exemplo, da Secretaria de Agricultura e Pecuária e Abastecimento, que nós temos EPAMIG, Emater, Senar, que estão aí junto com os produtores. A gente brinca que a Emater, o técnico da Emater vira parceiro, padrinho de casamento, padrinho de... Ele é fundamental nesse processo local. E ele é um ator extremamente importante, porque ele conhece a realidade da ponta. E aí vocês conseguem também, com isso, uma maior celeridade, digamos assim, nos processos de certificação, de selo de inspeção, de vigilância sanitária. Quer dizer, isso acompanha essa burocracia necessária, digamos assim, o mal necessário, né, que é importante. Ele ganha mais celeridade nesse processo. E quem tá iniciando, por exemplo, olha para aquele processo que muitas vezes um produtor pode desistir de produzir um vinho, produzir uma cachaça, ele olha de outra forma, porque você tem a EPAMIG trazendo tecnologia, você tem a Emater trazendo apoio ali no dia a dia desse produtor, você tem Senar ajudando no desenvolvimento, rotulagem de produtos e tudo mais. Então, para você ter uma ideia, tem um programa que aí é muito interessante. Não sei se você conhece esse número, mas Minas Gerais tem mais de 5 mil produtores de cachaça. Aí vamos falar da cachaça. Mais de 5 mil produtores de cachaça. Mais de 5 mil produtores de cachaça. Vou falar primeiro da cachaça, porque ela está mais consolidada. Perfeito. Ela já está consolidada. Isso. Dos 5 mil produtores de cachaça, Minas Gerais tem 504 produtores que estão certificados e prontos para comercializar a cachaça de forma legal. 504 que estão certificados? De 5 mil. De 5 mil, quer dizer, 10%. 10%. Hoje nós temos um programa que chama O Legal Merece um Brinde, que é um programa do IMA, que está fazendo um trabalho de incentivo e de apoio para a legalização da cachaça, para o produtor parar de vender a cachaça num pet a R$10 e entender que depois que ele se legaliza, ele passa a vender essa cachaça dele a 40 numa garrafa. Exato. Entendeu? Mas eu vou ter imposto. Todo mundo paga imposto. Claro. Todos nós temos que pagar imposto. Claro. E isso faz parte do jogo. Né? Quando você fala legalização, você fala o primeiro estágio, que é a empresa, ou você fala a certificação de vigilância sanitária, todo o processo? Todo o processo. O Legal Merece um Brinde, ele trabalha todo o processo. Todo o processo. Aonde que nós, Secretaria de Cultura e Turismo, entramos com esse Legal Merece um Brinde, por exemplo. Como eu disse para você, nós temos 679 municípios que são regionalizados, estão dentro das IGRs, que são 48. Perfeito. Então nós temos capilaridade também. E mais do que isso, a gente tem um canal muito aberto com
às prefeituras. Perfeito. Então, a gente vem trabalhando com as IGRs, para que as IGRs, que são ali as gestoras do turismo, das políticas de turismo ali normalmente entre 5 e 15 municípios que estão dentro de cada micro-região ali. daquela micro-região. E esse gestor da IGR vai lá no produtor dizer para ele o seguinte: olha, se você legalizar, você começa a conseguir trazer turista aqui para ver sua produção. Claro. E a gente sabe que o turismo de experiência hoje, com vinícolas ao redor do mundo, ele acaba se tornando o enoturismo. Aí eu não vou falar do enoturismo agora, porque a gente tem esse dado do enoturismo. Nós não temos produção de cachaça fora do Brasil. Mas isso cabe também para o uísque, por exemplo, o uísque escocês, o uísque americano. Muitas vezes a receita dos pequenos produtores vem mais do turismo. É maior do que com a venda do produto efetivamente em si. Claro. Então, nosso papel nesse sentido é esse, de levar esse conhecimento e dizer o seguinte: nós conseguimos trazer o turista aqui. Claro. Se você legaliza, claro, o turista pode ser outra fonte de renda. Em São Paulo a gente tem as rotas dos vinhos, tem uma série de projetos, tem a regionalização, enfim, uma série de projetos, circuitos, vários circuitos, né? Isso funciona muito bem no estado. Mas tem uma questão que a gente sempre pensa o seguinte, né? São Paulo, por ser uma capital grande, a cidade de São Paulo, e um estado pujante industrial e tal, e a internacionalização, quer dizer, aeroporto, porta de entrada daqui para negócios, para eventos, etc. Existe um pouco essa pulverização da identidade, não é? A internacionalização, o que é bom por um lado, obviamente o mercado é forte e funciona muito bem, mas essa identidade da marca regional que tem em Minas Gerais, que é muito forte, essa construção, ela daria para o Estado, e algo que a gente vem fazendo, tenta fazer, mas uma força ainda maior de atração turística pelo turismo passeio, né? Quer dizer, o paulista sai daqui, ele vai com prazer para visitar Minas Gerais, né? E, pela gastronomia, pela regionalidade, pela tipicidade, né? E, em geral, o turista vem para São Paulo para aproveitar a capital, a metrópole, o internacional. É um outro tipo de atrativo turístico, né? Então, essa construção eu acho muito importante. Peterson, quais os próximos passos que vocês veem? O que vocês estão planejando lá em relação à gastronomia e o turismo em Minas Gerais? Como é que vocês estão olhando o futuro nesse sentido? A gente não consegue olhar para um futuro sem continuar pensando na nossa gastronomia, pensando nos nossos produtos mineiros e pensando na nossa forma de receber, na hospitalidade. Então, o que a gente tem feito é garantir que essa política se consolide ainda mais, trazendo novos players, trazendo novos produtores. Desculpa te interromper, mas colocar na tua fala a questão da formação e da educação. Sim. A formação de mão de obra, né? E a educação cultural, como Sim. é feito isso? Onde entra isso? A formação de mão de obra é o calcanhar de Aquiles para todo mundo nessa área nossa. Por isso que eu te pergunto, exato. Da cozinha, seja a mineira, a paulistana, a capixaba, a baiana. Esse é um grande calcanhar de Aquiles. Sem porque é um setor que, apesar de toda a capacidade de geração de emprego e renda, ele é um setor que, se ele não se qualifica, você acaba tendo um ticket médio muito baixo. Sem dúvida. Do consumidor. O ticket médio baixo do consumidor vai gerar também, para mim, um serviço ruim acaba com a experiência. Acaba com a experiência. Então, hoje, a gente tem trabalhado muito no processo de capacitação e qualificação. Então, o Estado está investindo nisso? Nós temos, dentro da minha superintendência, nós temos uma diretoria de capacitação e qualificação. Ok. O ano passado, nós ofertamos 38 mil vagas de cursos em parceria com o SEBRAE, com o Instituto Federal do Sul de Minas. Perfeito. Com outras 2 startups de educação à distância, que nós fizemos parcerias com eles e nós conseguimos lançar esses cursos, porque a gente também tem que pensar o seguinte, né? A gente tem essa necessidade, a gente tem uma parceria grande também com a FEComércio, com o SENAC, com instituições de ensino particulares que estão distribuídas também ao longo de todo o estado.
mas principalmente com escolas de gastronomia, Tá. para que a gente tenha a formação da mão de obra. Existe recurso do Estado nesses projetos? Nesses cursos de capacitação, a gente tem recurso, Tem recurso do investido Estado. Ok. nele. A gente tem parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social também, que é Ok. a CEDES, nesse lançamento desses cursos. Para 2025 agora, a gente está prevendo algo em torno de 40 mil vagas. Ok, que bacana. Ele tem continuidade, Tá. não é algo que estanque, nós fizemos e acabou. Perfeito. Então, ele tem continuidade, a gente faz avaliação constante dos cursos que estão com maior demanda, Perfeito. não só na área da gastronomia, mas também na área do turismo, porque a gente precisa falar sobre Lógico. isso, porque você vai desenvolver turisticamente o estado, Claro. vamos falar de uma região, vou desenvolver turisticamente a região do sul de Minas. Tá. Aí você precisa de um guia turístico, Claro. você não tem. Toda a estrutura que o produto turístico precisa. Aí você Exato. não tem. É. Não vou falar nem só da cozinha, mas você Receptivo não tem turístico. receptivo turístico. É. Então, camareira para os hotéis, Isso. um gestor de hotelaria. Então, Isso. este caminho a gente faz através da nossa diretoria de capacitação e qualificação, Certo. junto em parceria com o CEDES, em parceria com outros órgãos. Você é turismólogo? É mestre em turismo? Eu sou mestre em turismo. Mestre em turismo. Sou mestre em turismo. Tá. Minha primeira formação em nutrição, eu acabei migrando para gastronomia. Tá. Da gastronomia, eu trabalho com educação, trabalhei com educação minha vida inteira, Tá. na área de nutrição e na área de gastronomia. E o meu mestrado em turismo me deu base para poder estar aqui hoje falando um pouco sobre isso. O estudo do sistema de turismo do professor Mário Beni e tudo isso é fundamental. Fiz meu mestrado, fui orientado pelo professor Reinaldo Dias, que é Perfeito, um grande autor isso. do turismo, né? Falou muito sobre patrimônio material e imaterial, Isso. quando ainda ninguém falava sobre isso. Isso. E quando eu fiz o meu mestrado em turismo, eu me encantei muito com a questão das atividades características do turismo, que é o estudo econômico que saiu em 2009 pelo Ministério do Turismo. Sim. E vindo da área da alimentação, por causa da gastronomia e da nutrição, eu acabei vendo que, dentro do estudo, que dentro do turismo, a maior fonte de receita está dentro da alimentação. Existe um dado da Organização Mundial de Turismo, já de algum tempo, eu não sei como está isso hoje, mas certamente isso não deve ter mudado, que a gastronomia é sempre o segundo principal atrativo turístico na escolha do viajante. Então, o viajante ele viaja para ver arte, para ver esporte, para fazer negócio, enfim, para qualquer motivo, para praia, sol e praia, para turismo ecológico, ele tem sempre... Existe um grupo que viaja pela gastronomia, né? O adepto, o aficionado pela gastronomia, mas o turismo em geral, você tem sempre os seus primeiros motivos, mas o segundo é a gastronomia. Ele decide, vamos em tal lugar fazer tal coisa, tá, mas lá não se come bem. Ah, lá se come bem. Exato. Ele é sempre o segundo atrativo, ou seja, isso direciona o turismo. É importante você falar isso, que em Minas Gerais a gente tem uma pesquisa de demanda turística que foi realizada em 2022. Nela ficou muito claro o nosso turista mineiro, em 2022, nessa pesquisa de 22, ele ia para Minas por causa dos nossos patrimônios, por causa da beleza natural. Minas detém 60% do patrimônio histórico do Brasil. Sim, né? Sim. Ele ia muito por causa disso, mas quando se perguntava para ele assim, olha, você voltaria a Minas? Voltaria. Por quê? Agora eu volto por causa da gastronomia. Come bem. Porque se come bem. Exato. E esse é um caminho que o secretário entendeu muito bem isso, perfeito. E vem trabalhando a questão da gastronomia nesse sentido. E eu brinco muito que assim, não existe turismo sem gastronomia. Exato. Você, para qualquer lugar que você viaje, a trabalho, a lazer, você vai consumir aquele alimentação local. Claro. Né? Agora, se é uma alimentação de qualidade, que faz sentido, que está coerente com a cultura local, com a regionalidade, isso se transforma. Aí ela se transforma no atrativo. Aí ela vira atrativo. Exatamente. Então, hoje, a gente sabe que em torno de 60% do nosso turista, ele vai a Minas por causa da gastronomia. Tem uns desdobramentos que são muito, muito interessantes. Né? O Carnaval de Minas Gerais estourou. Tá. O Carnaval de Belo Horizonte estourou há 10 anos. Esse movimento
dos blocos ganhou e tal, como aqui em porque São Paulo. Há 12 anos É. tem foto, tem filmagem, você podia deitar na Que não tinha, que não passava ninguém. Não, você tinha que ficar ali 2 horas sem passar ninguém. É. Hoje o carnaval é um carnaval extremamente pujante, um carnaval que levou esse ano quase 6 milhões de foliões para as ruas em Belo Horizonte. Tá. E aí, por que eu estou te contando isso? Porque isso tem um reflexo na nossa gastronomia absurdo. Sim. Então, quando a gente pega bebidas prontas para consumo, que são o grande... no mundo inteiro está crescendo absurdamente, são bebidas já enlatadas para o consumo. Sim. Então, em Belo Horizonte, a gente tem produtos como o checkmate, lambi-lambi, o gengibre, o chá de cana. Inclusive, nós estamos com o chá de cana aí com a Estela, que ela é um produto que tem 2 anos. Eu provei. Você provou? Eu provei. Ele é à base de garapa, cachaça e limão. É muito fresco, muito bacana. E não é, né, para quem nunca provou, não é tomar uma dose de cachaça. É um drink pronto. Isso. Pronto de cachaça. É muito gostoso. Então, esse movimento todo, ele vem desenvolvendo também a nossa gastronomia, porque você vai criando produtos. Você tem demandas. E produtos com DNA mineiro. Claro. Com DNA mineiro, né? Como esse chá de cana. E o interior também agora, nós estamos fazendo agora a nossa campanha para voltar ao Carnaval do interior de Minas, sempre foi muito forte, ele perdeu um pouco de força e agora as cidades históricas estão com seu Carnaval a pleno vapor. Esse ano foi uma retomada gigantesca. E aí tem história, tem a gastronomia, né, a cozinha mineira. Claro. Ali, então, agora que nós estamos chegando no período seco, que é abril até outubro, Minas tem assim, 3, 4, 5, 6 festivais gastronômicos por fim de semana. O tempo todo. No mínimo, você tem. Não, é um exemplo aí dentro do desenvolvimento de políticas públicas e o crescimento da economia através da gastronomia no estado. Parabéns, Peterson, pelo seu trabalho. Peterson Tonini, superintendente de políticas de turismo e gastronomia da Secretaria de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais, visitando a gente aqui em São Paulo. Uma bela exposição vocês estão fazendo aqui na feira. Obrigado pela tua presença aqui. Vamos conversar mais. Tem muito a se espelhar no trabalho que vocês fazem lá. E é um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado a vocês que estão nos assistindo. Quero agradecer também a Vivax TV, nossa parceira aí, primeira na área de produção de conteúdos. Você pode assistir esses conteúdos nas nossas mídias sociais da Foresp, espalhadas aí em Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. E estamos aqui fazendo esse trabalho de levar novidades e informações bacanas para todos vocês. Muito obrigado, Peterson, pela presença e obrigado a você que nos assiste. Um grande abraço.